Fala, maluco! Vamos lá mais um módulo? Tu nem sabe, tá falando um monte de besteira aqui atrás. Vamos lá, vamos tocar a vida aqui. Bom, a gente vai falar sobre um tema que é totalmente importante, negócio de Enem, né, cara? Importante. Problema mental, cara. Falar sobre dia a dia é falar de Enem. Enem quer saber sobre problemas ambientais. Primeiro problema mental que a gente vai bater um papo é sobre o efeito estufa. Né? Estufa, calor, ai meu Deus, hot dog. Vem comigo aqui. Cara, qual é a ideia do efeito estufa? Existe uma camada, né, acima da Terra que vai proteger a nossa Terra, né, em relação à entrada dessa radiação ultravioleta dentro da Terra. Então o que acontece ali dentro? Eu tenho lá, né, o Sol, né, um bom emissor, né, de radiação. E aí o que ocorre? Essa camada ela vai tender a fazer o seguinte: parte dos gases, parte da radiação que ela vai receber, ela vai refletir. Beleza, show de bola. Só que ainda assim, parte dos gases vai entrar. Perfeito? O que acontece ali dentro? Quando esses gases entrar, quando essa radiação entrar, a Terra reflete, né, parte dessa radiação e absorve parte da radiação. Então, eu vou ter lá, entrou a radiação, a Terra, né, refletiu, parte ela absorveu. E assim vai. O que vai acontecer? Quando essa radiação tentar sair, vai existir uma camada protetora que vai fazer essa radiação continuar aqui dentro. Então, qual é o grande lance? O que vem a ser o efeito estufa? Quando o Sol ele joga calor ali dentro, a ideia é que o calor vá e ele tenda a ficar ali no meio. Ah, professor, todo mundo fala mal de negócio de efeito estufa. Ai, meu Deus, aquecimento global. O que está acontecendo? Cara, posso falar uma coisa? Efeito estufa é necessário, tá? Tem que ter. Se não tivesse efeito estufa, imagina. A radiação ia chegar toda na Terra. Cerca de 55% dos raios batem na camada e vai embora. Então é necessário ter efeito estufa. Primeiro, senão ia jogar radiação ali dentro, ia absorver parte, a Terra poderia ficar quente pra caraca, ia causar uma esterilização da Terra. Eu tenho que pelo menos ter um pouco de efeito estufa para eu manter a temperatura. Só que aí o problema não é isso, né? Isso daí sempre aconteceu, faz parte. O problema é o homem, o problema é a gente. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo é o seguinte: a gente vai lá, né? Pega lá um combustível fóssil e queima esse combustível fóssil. Quando eu queimo combustível fóssil, repara num detalhe. Combustível fóssil, geralmente feito de carbono, não é isso? Vai ser feito de carbono. Esse cara daqui faz a combustão do cara e produzo lá o nosso CO2. Estou chegando lá, tirando o combustível fóssil, liberando CO2. Liberando CO2, liberando CO2. Por exemplo, coloquei aqui um carro, né? Lá no Polo Norte. Vamos supor que a gente chega com o carro no Polo Norte, qual é o problema? E aí, esse carro ele começa a queimar o combustível. E aí ele começa a jogar CO2 no meio. Só que aí qual é o grande lance? O CO2, né? Quando ele receber essa radiação, ele vai começar a absorver essa radiação. Ele começa a absorver essa radiação e começa a aumentar a agitação daquelas ligações, começa a aumentar a aproximação e o afastamento dessas ligações, começa a girar, ou seja, o CO2, por exemplo, ele consegue captar essa energia e estocar essa energia. Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente está produzindo CO2 pra caraca, cara. Eu estou tirando o combustível fóssil, estou jogando CO2 no meio. Estou jogando CO2 no meio. E aí, eu estou entupindo. Eu estou entupindo de CO2 naquele meio. Então agora o que está acontecendo ali dentro? Grande parte da radiação que estava entrando está sendo absorvida por esse CO2. O CO2 está estocando essa energia e está fazendo a Terra aumentar o quê? Aumentar a temperatura. Mais do que deveria. Nos últimos 2 bilhões de anos, hoje é quando a gente tem a maior quantidade de CO2 no meio. Para você ver o tamanho do problema. Foi passado na rádio que daqui a 100 anos
se a gente continuar do jeito que está, existe a possibilidade de aumentar em 4 graus a temperatura média da Terra. Cara, isso tem vários reflexos, cara. Tem reflexo na flora, tem reflexo na fauna, tem reflexo, áreas quentes vão ficar mais quentes, não é isso? A gente pode derreter calota polar, beleza? A gente vai ter aumento na temperatura média da Terra, perfeito? A gente vai aumentar a quantidade de furacão, tornado, tsunami. Então a ideia de elevar um grau, um pouquinho, 4 graus, mas a gente consegue alterar totalmente, né, a estrutura da Terra, maluco, em termos, né, de ecossistema e tudo mais. Então, quanto mais, né, gases, estufa eu estou jogando no meio, maior vai ser daqui a pouco, né, a temperatura média da Terra. E aí, olha só, não é só o CO2 que vai gerar para a gente, né, efeito estufa. A gente tem outros gases. Olha só, o CH4 ele nem colocou para você, hein? Questão do peidozinho da vaca, né? A vaquinha estava lá emitindo CO2, emitindo CH4, e aí ele perguntava qual era a ideia do efeito, enfim, efeito estufa, né? Ó, o óxido nitroso, os CFC, clorofluorcarbono, então são gases que vão contribuir. Mas olha só, o que contribui mais para o efeito estufa é o CO2. O CO2 com 55%, né? O nosso gás metano com 15%, né? 6% para o óxido nitroso e 24% para os CFCs. Já digo que a gente está reduzindo bastante o uso de CFC, tá? Mas a gente vai bater um papo sobre isso, né? Em destruição da camada de ozônio. Beleza? Então, qual é a ideia do efeito estufa? A elevação da temperatura média da Terra por conta da eliminação de gases de estufa e a absorção, né, dessa energia e dessa radiação que está sendo jogada pelo Sol. Beleza, gente? Tranquilo? Entenderam o efeito estufa?